Onde é que eu tenho que melhorar aqui contra a avareza, contra a maldade? Inveja. Será que eu tenho inveja, Senhor? Aí eu vou refletindo em cima de cada item desse aqui. É assim que eu estou aprendendo, para poder não estar apontando o dedo para os outros antes de apontar para mim mesmo, sabe? E assim, a gente comete, às vezes, essa mal. Ixi, acho que fulano fez aquilo por isso, e às vezes nem é. E às vezes nem é. Quando a gente vai atrás da história, fulano fez aquilo por isso, tem uma justificativa. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. A Ti dou graças e glória, Senhor, por esse dia maravilhoso, Pai, por essa semana maravilhosa que se inicia, pelo dia que está quase se encerrando, Senhor, para mim, mas iniciando para os meus irmãos. Que o Senhor venha abençoar, Pai, esse dia, essa semana, a semana deles, Pai. Que o Senhor venha encher de bênçãos, Senhor, encher de vitórias, encher de alegria, de paz, de abundância, de prosperidade e da sua presença, Senhor, no coração de cada um, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja vivo e faça diferença na vida, no espírito e na alma de cada um, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações no dia de hoje, Pai, amanhã e sempre. E que a Tua palavra, Senhor, transforme a nossa maneira de ser, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira, Senhor, de amar, a nossa maneira, Senhor, de nos enxergar a nós mesmos, e a nossa maneira, Senhor, de enxergar a Ti, acima de todas as coisas. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estar diante de Ti, me alimentando de Ti, Senhor, da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este canal. Que o Senhor abençoe grandemente, Senhor, a vida de cada um que participa aqui, Senhor, desse devocional. A vida do meu irmão Fábio, Senhor, que foi o protagonista, Senhor, desse canal que hoje aqui podemos estar reunidos contigo, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor abençoe, Senhor, todos aqueles que amamos, e que sejamos, Senhor, fonte de Ti, fonte da Tua palavra, fonte da Tua vida, fonte da Sua vontade, Senhor. Que sejamos instrumentos de Ti, por onde quer que passamos, Pai. E que nada, Senhor, nada venha nos afastar do Teu caminho, da Tua luz. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas fraquezas, Senhor, os nossos vacilos diários, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofenderam, que fraquejaram contra nós, Senhor. Que o nosso coração seja limpo, Pai, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados, Senhor. E que possamos, da mesma forma, amar como Jesus amou. Que nosso coração seja como o Teu coração, que nosso olhar seja como o Teu olhar, Senhor. E que a Ti seja dada toda a honra e toda a glória, para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é Romanos 2, né? Os dois. Vamos ler o primeiro trecho até o 11, a gente discute, depois vai avançando. Como Querem queiras. ler, Lucinha? Até o 11? Aí a gente discute um pouquinho esse trecho e depois a gente vai avançando. Você falou comigo, eu não ouvi bem, Fábio, foi? Lê pra gente, dona Lucinha. Romanos 2, Tá até o 11. certo, tá. Foi passando o transporte aqui nas voadas, eu não escutei bem, mas vamos lá. Amém. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 2, do 1 ao 11, né? Então, Talvez seja melhor a senhora ler o último trecho do 1 antes de ler ele, porque acho que é uma continuação. Aqui, ó, último. lê do Romanos 1, começa do 28 e vai até o 11 do 2. Tá certo. Vamos lá. E como ele, 28, versículo 28 do capítulo 1. E como eles, se não importaram de ter conhecimento de Deus,
Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, entre parênteses, que não são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Partindo para o 2. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as, tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tuas riquezas, da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu, depois ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Finaliza aí, o 11. É. Nossa, pancada, hein? Que pancada! A gente lê ali atrás, né? E a gente vai falando, não, isso aqui não, não, isso aqui não. Ah, isso aqui é aquele irmão ali, ah, isso aqui, isso aí a gente vai julgando, né? Vai julgando, vai julgando. Aí quando chega aqui no fim, no 2, né? Ó, mas quem julga, julga a ti mesmo, né? Essas são as condições que você mesmo está colocando sobre, né, sobre você, né? E o que te condena, né? Me lembrou aquela passagem de Davi que a gente estava discutindo outro dia, né? Quando Natanaã, né? Natan falou para Davi, né? Que era ele, né? O homem, né? E Natan e Davi falou, não, então ele vai ter que pagar 4 vezes, né? A ovelhinha dele. Como assim fazer isso com um homem lá que só tinha uma ovelhinha? E aí, assim, era o julgamento que Davi estava dando, né? Que ele mesmo, né? Foi imputado dessa própria pena, né? Dessa própria, né, condenação, né? E aí depois o pastor estava trazendo que foram justamente os 4 filhos de Davi que morreram, né? Que eram as 4 ovelhas que Davi tinha cobrado do rapaz, né? Mostrando assim como Deus é justo, né? E como a gente tem que ter cuidado, né? No julgar, né? No condenar os outros, né? O apontar o dedo, né? O... Outro dia foi até o Lucas que trouxe, né? O Lucas tá aí hoje, ó. Benção, glória a Deus. Glória a Deus. Estava pensando nele agora há pouco, você acredita que eu estava pensando nele? Bom Estava dia, pensando no Lucas e no. Bom dia, Lucas. Tudo bem? tudo bem, Estava pessoal? pensando no Lucas e Bom, aí, bom te ver, Jurandir. garoto. Como é Glória a que vocês Deus. estão? E eu acho que Estamos bem, falava em graças a Isaías, Deus. né?
O Lucas trouxe um dia, não foi aquele testemunho, né? Era Isaías 58:9, eu acho, alguma coisa assim, do apontar o Sim, dedo, né? é. Né? E quando você parar de apontar o dedo, não é isso, Lu? Como é que era? Não lembro direito. Quando parar de Também não apontar lembro. o dedo, o jugo, né? Tirar o Bom, jugo. E esse capítulo aqui fala justamente sobre isso, né? É, e por incrível que pareça, hoje eu estava lendo aqui o nosso devocional, Olha, eu ele abri, fala em abri aqui. Romanos. Abri aqui, seu Mário, bem a página mesmo já abriu. Desculpa, Samara, só vou ler rapidinho aqui, ó. Falando aqui, ó. Então clamarás o Senhor e te responderás, guiarás por socorro e ele dirás: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrir a tua alma ao faminto e fartarás a alma aflita. Fala, seu Mário, desculpa. Não, não, tudo bem. É que exatamente hoje, no nosso devocional, aquele que você levou um aí para você, que eu mandei um aí para o James na Austrália, ele fala de Romanos 3:10, que fala assim: não há um justo sequer, né? Não há um que faça o bem, não há um só. E fala da história de um europeu que havia conhecido uma tribo na Nova Guiné, que nunca havia tido contato com os brancos, entendeu? Sempre que ele tirava uma foto daquele grupo que ele visitou ali na Nova Guiné, ele fazia uma observação interessante. Ele mostrava a foto para o grupo e as pessoas que estavam na foto reconheciam todos aqueles que conviviam com ele, mas não reconhecia ele mesmo, porque ele nunca havia tirado uma foto, ele nunca tinha visto o seu próprio rosto. Então ele ficava ali procurando, ele não sabia quem era ele, porque ele nunca tirou uma foto, nunca viu o seu próprio rosto, né? Então, o que que dizia que é interessante, eles conseguiam reconhecer os demais na foto, mas nunca a si mesmo. Essas pessoas nunca haviam olhado em um espelho e simplesmente não conseguiam acreditar que se pareciam com a figura que estavam vendo. Dificilmente se pode dizer isso de nós. Conhecemos nossa aparência externa muito bem. Será que conhecemos nossa, o nosso interior? Igualmente, já olhamos no espelho da palavra de Deus, a imagem da humanidade que encontramos em Romanos 3 certamente não é elogiosa. Ela revela o fato de que a ser inteiro do homem foi afetado pelo pecado, de modo que as suas obras mais nobres não podem ser reconhecidas como realmente puras e boas. Precisamos escrever nosso próprio nome sobre essa imagem que Deus desenhou nas pessoas e admitir, sim, sou eu. De outro modo, seremos como aqueles nativos que reconheciam a todos na sua convivência, porém a si mesmos não. Então admitimos com sinceridade tanto a nós mesmos quanto a Deus. Esse de fato sou eu? Auto-reconhecimento é o primeiro passo para a conversão. Salvação, uma vez que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz como substituto para todos o admirarem a sua culpa e confessarem. Ele mesmo disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Todos que estão cientes de serem pecadores e veem Cristo pela fé, obtêm por meio dele o perdão de toda a culpa e paz com Deus. Quer dizer, um ser humano geralmente não reconhece seus pecados, não reconhece a sua aparência interna, né? Ele conhece externa, mas interna ele não sabe, ele não tem conhecimento. Se nós não mudarmos interiormente e não reconhecermos que somos pecadores, jamais seremos salvos. Por isso que esse capítulo de Romanos nos esclarece tudo isso. É bom. Mas pode continuar, gente. Só foi uma palhinha.
Só para vocês verem que ainda tem gente no mundo que não conhece a si próprio, nunca viu a sua, né, o seu rosto. Conhece os outros, né, mas não conhece a si próprio. A mesma coisa são os nossos pecados, amados. Nós vemos os outros, mas não vemos os nossos. E às vezes não queremos admitir que somos pecadores, que cometemos erros. Eu tenho confronto aqui com as minhas filhas, às vezes, elas falam, pai, o senhor age assim, assim, assim. Eu falo, mas eu sou assim, o senhor é assim. Então a gente precisa reconhecer que a gente não é perfeito. E nós temos vários defeitos que não agradam os demais, né? A gente pensa que está agradando e às vezes não estamos agradando ao próximo. As pessoas vêem muitos defeitos em nós, defeitos que nós mesmos não podemos ver, que nós não conseguimos nos corrigir, mas que precisamos mudar. Amém? Identidade. Isso chama-se identidade. Nós temos que ter a nossa identidade própria. E às vezes como aqui nas cartas de Paulo relata, né, que o homem se precipita em si, ou seja, tanto faz, seja quem for, eu, você, nós às vezes nos precipitamos em julgar, né? Seja quem for, nós nos precipitamos em julgar. Então, a gente tem, por isso que a palavra de Deus relata para a gente olhar, primeiro olhar, vigiar, depois orar. Porque se não andar esse conjunto aí, não vai, né? Quer dizer, vai, mas vai errado. Então, a gente tem que procurar buscar de Deus a nossa própria identidade para que a gente não venha assumir a identidade dos outros, né? E principalmente a identidade cristã, porque quando nós trazemos a responsabilidade de sermos embaixadores de Cristo, devemos fazer bem o que Deus requer de nós. E esse capítulo aqui é muito profundo. Vamos embora, porque, né, Jesus está às portas. É, para mim, alguém mais quer comentar? Eu vou ler esse trecho de novo aqui para a gente ir devagarzinho, para a gente ir refletindo. Então, aqui, ó, no capítulo 2, né? Então, portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julga o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Para mim, esse capítulo fala muito forte aqui, porque eu tenho tido muita dificuldade ultimamente de me relacionar com o meu filho, sabe? E aí, quando nesse capítulo aqui ele fala que, no capítulo anterior, né? Ele fala de tantas coisas más aqui, e aí a gente tem uma trecho que ele fala assim, desobediente aos pais. Nossa, aquilo para mim é tão forte porque, né, assim, o que o meu filho faz para mim, ou, né, a minha desentendimento, né, o que eu faço para ele também, né? Assim, a gente vai se comparar com homicídio, com avareza, maldades, né? Com tantas outras coisas que Deus coloca na mesma escala, né? Na mesma balança, né? E eu tenho perguntado muito para mim, sabe, ultimamente, por que Deus, para quê, né? A gente fala do porquê, né? Mas para que Deus tem colocado isso, né? Dentro da minha vida, dentro da minha casa, né? O que é que eu, como filho, e eu sei disso, né? Como filho, né? O que é que eu deixei de fazer com os meus pais? O que é que eu preciso fazer, né? Para que eu aprenda aquilo que Deus quer me mostrar, né? Que Ele quer revelar aos meus olhos. Nos próximos dias agora eu vou ter uma oportunidade, meus pais vão ficar aqui 30 dias na minha casa, né? 25 e poucos dias aqui em casa. Então eu peço a Deus que Ele me revele os meus olhos, sabe? E que eu possa ter um coração, né? Cada vez mais próximo dele para que eu realmente possa, né, encontrar a cura disso, sabe? Dentro da minha casa, na minha relação com os meus pais, né? Que o amor do Espírito Santo realmente esteja dentro da minha casa, sabe? Para que o inimigo realmente vá embora, né? Ele não fique mais rondando a nossa vida, porque mas ao mesmo tempo aqui quando a gente fala, né? Eu julgando meu filho, né? E eu colocando na balança ali atrás, falei, nossa senhora, né?
eu não posso julgar o meu filho em relação a isso, porque olha isso aqui, né? Deus fala aqui muito claramente, ó, no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, né? Pois pratica as próprias coisas que condenas, né? Que pancada, né? Isso aqui realmente é maravilhoso o evangelho, porque quando a gente olha, né? Ele justamente ele traz, cara, tem um olhar misericordioso, tem um olhar amoroso, sabe? Não condene, não seja, né, justo, extremamente justo, né? Como a própria palavra fala, né? Não queira passar limpo, né? Então, assim, o amor é o caminho, né? Não adianta querer levar pela, né? Ser, né? Ser justo demais, ser bruto, né? Então, é muito forte isso daqui. A gente lendo aqui, ó, bem sabemos que o juízo de Deus, segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam em tais coisas e fazem as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Né? Então, é, é forte demais, né? Ou despreza as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, né? Nossa, o amor de Deus, né? É só Cristo, só o Espírito Santo realmente pode fazer com que a gente consiga enxergar, né? O seu Mário estava falando, né, dona Marineide, aí, o espelho, né? De olharmos para a gente mesmo e reconhecermos as nossas fraquezas, reconhecermos os nossos erros, né? Não simplesmente apontarmos o dedo para o outro, né? E identificarmos os erros dos outros, mas conseguimos virar esse dedo para nós mesmos e olhar o que é que está dentro de mim que talvez eu não esteja enxergando, né? E buscar esse, né, através da bondade de Deus, através do amor de Deus, né, o arrependimento daquilo que a gente consegue identificar, né? E é um processo constante, né? A gente o tempo todo tá olhando para a gente, né? Ao invés de olhar para o outro e tentar achar o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso evoluir, né? O que é que eu preciso me arrepender, né? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que. E aí a gente vê aqui, né? Olha aqui. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. E que bênção que a gente tem, né? De estarmos vivos, né? De estarmos aqui, através da graça de Deus, podemos estarmos aqui presentes, né? E passando por todas as situações para que a gente possa, né? Identificar quais sejam, né? Os pontos na nossa vida que a gente precisa, né, de transformação, né? E isso é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá, né? De estarmos presentes, né? E que a gente possa ter coragem, né? Para lidar com essa verdade, né? E humildade também, né? A verdade eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Esse é o coração duro, né, do homem orgulhoso, né? De nós mesmos, né? Que a gente às vezes tem tanta dificuldade de reconhecer a verdade, né? Tem medo, né? Não tem coragem às vezes, né? Às vezes o coração duro de apontar o dedo, de julgar. E como é difícil a gente, né? Só Cristo, só Jesus, só o Espírito Santo mesmo para nos fortalecer, né? E o temor a Deus, o respeito a Deus e o conhecimento da palavra, né? Que faz com que a gente adquira pouco a pouco coragem para passar por essa transformação, né? Tribulação e angústias virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Aí aqui a gente fala, né, da responsabilidade, né? Quanto mais é dado, maior a responsabilidade, né? Mas é a interpretação que eu tenho aqui, né? Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Eu via lá no encontro de casais lá, né? Tinha algumas mulheres que falavam do marido e falavam assim: ah, esse aqui, ó, né, vai passar direto. Eu vou passar a linha, né, do julgamento. Esse aqui vai pro céu direto. Né, as mulheres elogiando os maridos, a bondade, o coração bondoso, né? Ó, esse aqui não vai nem passar. Eu vou ficar nessa linha lá, vou ter que responder umas perguntas, mas esse aqui vai passar direto.
Como maravilhoso, né? Quando a gente consegue, né, ver o coração, né? E ter esse coração bondoso, né? É realmente um processo, né, que dói, né? É dolorido demais. Mas é gratificante, porque a gente sabe qual é o resultado de tudo isso, né? Viver a graça de Deus, estar perto dele, né? Transbordar o amor de Deus, né? Por onde a gente passa. Mas é necessário muita coragem, né? Coragem, persistência, né? Humildade. Fala muito essa palavra comigo. Dentro do o Fábio acaba de falar, na verdade, eu aprendi, estou aprendendo, estou na escola de pegar desses versos 29 ao 31 do capítulo 1, ver onde eu me enquadro aqui dentro. Aí eu vou de um por um. Eu estou adotando essa prática na minha vida, não na vida do outro, mas na minha própria vida. Por exemplo, aí começa com prostituição. Eu cometo prostituição? Não. Sim, mas eu cometo a malícia. E aí, onde é que eu preciso melhorar? Eu estou dando exemplos, né, de pecados, desses pecados aqui que Paulo cita, né? Ah, eu não cometo a malícia, mas eu sou uma pessoa de avareza demasiada. Eu quero tudo, 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 tudo e só para mim. Eu não quero distribuir com o próximo. Será que eu me enquadro nisso? Então eu vou de um por um aqui. Eu estou adotando, aprendendo a fazer isso. Antes de apontar o dedo para qualquer pessoa. E é muito legal quando ele diz, quando ele finaliza no 11, que Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque a Lucinha é boazinha nisso, naquilo, naquilo outro, mas a Lucinha faz isso, faz isso, faz isso. Então a gente tem que ter o cuidado nisso, é de se olhar dentro dessas citações aqui, como também está lá em Gálatas 5:20, acho que é Gálatas 5:20, as obras da carne. Eu gosto de dar uma passada nisso. Meu Deus, será onde é que eu tenho que melhorar aqui contra a avareza, contra a maldade, inveja? Será que eu tenho inveja, Senhor? Aí eu vou refletindo em cima de cada item desse aqui. É assim que eu estou aprendendo, para poder não estar apontando o dedo para os outros antes de apontar para mim mesmo, sabe? E assim, a gente comete, às vezes, essa mal. Ixi, acho que fulano fez aquilo por isso, e às vezes nem é. E às vezes nem é. Quando a gente vai atrás da história, fulano fez aquilo por isso, tem uma justificativa. E a gente não consegue enxergar, a gente só enxerga o lado fraco da pessoa, a fragilidade da pessoa. Mas ninguém é totalmente bom ou totalmente mal, que não, né? Não é totalmente mal que não tem uma bondade. Eu estou falando assim, generalizando, né? Então, assim, a gente esquece muito de olhar o lado bom das pessoas, mas o lado fraco da pessoa, a gente está lá, querendo apontar o dedo ou apontando mesmo, antes de olhar para nós. Isso é muito importante. É muito, assim, esse livro de Romanos é de um ensinamento fora de série. Ah, aliás, qualquer livro da palavra, mas Romanos, meu Deus, é aqui onde a gente vê que nós somos realmente justificados por Jesus, porque é por nós mesmos. Fica difícil, na força do nosso braço não dá. Então, quem nos justifica é Jesus, mas que a gente tem que fazer a nossa parte. Não achar, eu vou ser bom porque eu vou ser bom. Não, não é isso. Mas é fazer um autoexame. Todo dia fazer um autoexame. Se a gente, eu bem soubesse, todo dia a gente estava dando uma olhadinha aqui. Será que eu melhorei na malícia? Será que eu melhorei na avareza, na maldade, na inveja? Homicídio não. A gente nunca. Mas o homicídio aqui, às vezes a gente mata uma pessoa, a paz de uma pessoa. Às vezes a gente não mata só o físico da pessoa, não. Com um tiro ou com arma branca. A gente tira a paz da pessoa. A gente mata a pessoa, a gente mata a alegria da pessoa quando a gente é injusto com determinadas pessoas, né? Então, assim, a gente tem que ver item por item disso aqui. Onde é que a gente se enquadra e precisa melhorar, né, gente? Tá bom, vou dar oportunidade aí para vocês. Às vezes a gente mata as pessoas só no falado, né? Na Lucinha, né? Essa palavra me lembrou em Provérbios, É, capítulo 16, que fala: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta
da boca. Às vezes, todos os caminhos do homem são limpos, mas aos seus olhos. Mas o Senhor pesa os espíritos, né? E os olhos do Senhor estão em toda parte. Dona Lucia, a senhora falou muito bem. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e ver onde é que a gente se encaixa, onde é que a gente está se encaixando, onde a gente está acertando, onde a gente está errando, né? Para podermos nos consultar. Pode Desculpa falar, aí, dona. irmão Mário. Não, pode Bem falar. colocado, bem colocadas as palavras da irmã Lucinha, sabe, a mulher, e a honra e a glória do Senhor Jesus. Se nós analisarmos, às vezes nós queremos apontar o nosso irmão e às vezes nós não olhamos que estamos sendo pior do que o nosso próprio irmão, na realidade, né? Sabe, eu acho que ele deve lembrar essa mesma frase a mesma palavra que ele falou hoje, ele falou no ano passado, que nós estávamos lendo Romano, nós estamos repetindo de novo o Novo Testamento, e cada dia que a gente repetir é novo para nós. E no ano passado ele relatou sobre a questão do pai dele, né, também, que foi passar o tempo lá na casa dele, e que a gente não venha reviver o assunto da liberação de perdão. Às vezes, sabe, Fábio, nós falamos tão bonito para os filhos dos outros, esquecemos de falar bonito para os nossos próprios filhos, não porque a gente é ruim com ele, porque às vezes a gente fica procurando palavras para falar com os nossos filhos. E primeiro, Deus em nossa vida, né? A nossa família, né? Tem que ser o centro, né? Depois de Deus, e nós sabemos falar com os nossos filhos a realidade. Eu passei tanto tempo, eu não sabia falar para os meus filhos que eu deveria falar, que hoje eu falo com os meus netos. E meu bisneto de 10 aninhos, sempre ele fala assim, vó, toda vez que tu vai falar no devocional, tu relata meu nome, né? Eu falei assim, porque você, para mim, está sendo uma escola aqui dentro de casa, Marcos. E quando você foi o passado dos meus filhos, que eu não soube orientar. Então, hoje você é o presente dos meus filhos que eu queria ter orientado. Então, eu oriento você, Marcos. Eu cito você, Marcos, porque você é um exemplo para mim, que eu errei no passado, para eu não errar com você agora, Marcos. Então, o Marcos, ele me dá ouvido. O Marcos é um orelhão bem grande, tem um ouvido bem grande para ouvir a bisavó dele. E ele sente vontade. Eu estou aqui longe, mas ele já falou para mim, né, que ele está sentindo a minha falta. E eu disse a ele que ele vai passar as férias deles comigo. E ele vai passar, em nome de Jesus. Então, amados, hoje eu tenho que mostrar para ele. O irmão, o Fábio, ele tem que pedir sabedoria a Deus para falar com o Nicola, né? E com a filhinha dele, porque às vezes ele fica procurando palavras para falar e não olha aqui nesse sentido saliva, sentido da palavra com Deus, né? Porque há momento de você falar como pai e há momento de você falar sua identidade com Deus, como eu falei aqui na estante, que nós temos a nossa própria identidade, né? Temos a identidade que o homem revela a sua foto e temos o nosso exemplo, nossa identidade cristã com Cristo. Então, você pode falar como um amigo, pode falar como pai e pode falar como servo de Deus. Então, você tem que ter essas 3 fases para você saber agir na vida de seu filho e concernente a seu pai. Então, o ano passado, o que você viveu com o seu pai na sua casa, esse ano vai ser diferente. Você vai pegar um caderninho, estou falando aqui diante de Deus, pegar um caderninho e vai anotar tudo, mas tudo mesmo, na ponta da linha, o que vai chatear o seu pai e vai tentar agir como não agiu no ano passado. Esse ano você vai ser diferente. Você vai ser diferente. E você vai botar na sua memória como você deve agir com ele para ver um verdadeiro perdão daquilo que lhe machucou. Quando minha mãe era viva,
Poxa, eu tinha assim, um rancor da minha mãe, porque minha mãe não me ensinou o que deveria, que eu queria que ela me ensinasse. Então eu errei no meu casamento por causa de minha mãe que não me ensinou. Então, às vezes, a gente quer que alguém, nosso pai ou nossa mãe, venha ensinar a falar para nós o que nós não ouvimos dos nossos pais. Talvez o seu filho quer que você fale com ele o que o seu pai não falou para você. Eu não sei se tá valendo isso que eu estou falando, mas que se tiver alguma coisa que vai machucar, me perdoa. Mas você se coloque diante de Nicolas, como você, na idade do Nicolas, na frente do seu pai. O que foi que você queria que o seu pai agisse com você, como o Nicolas quer que você age? Eu não sei se ele está ouvindo, tomara que não esteja, porque isso é uma coisa nossa aqui, né? E se estiver gravando aí, não precisa lançar, porque às vezes há momentos que palavras resolvem, mas a ação da nossa vida diante de Deus é que vem a resolver. Sabedoria é o que a gente precisa pedir de Deus. E eu vou continuar orando, e quando você vai ganhar seu pai para Jesus. Pode analisar o que eu vou te dizer aqui, profetizar isso em nome de Jesus. Você vai ganhar o seu pai para Jesus como? Agindo com ele como você agiu no ano passado, você não vai agir mais com ele. Você vai orar. Eu piso aqui nesse lugar, gente, como eu piso nesse lugar, longe de exaltação pessoal. Eu já entro aqui nesse lugar onde eu moro, profetizando a bênção, porque aqui tem várias naturezas diferentes, pessoas, principalmente quando as pessoas estão desviadas, as pessoas ficam assim, o inimigo fica jogando, lançando seta, e a gente tem que ter sabedoria divina para saber agir. Então, você vai saber agir dentro do seu lar, com o seu pai agora, nesse momento. E você vai escrever, analisar o que você fez no passado, ou seja, no ano passado, quando seu pai estava aí, esse ano você não vai fazer mais. Então, você vai deixar Deus lhe usar orando o tempo todo em espírito e ficando na dispensação de Deus. Saí aqui um bocadinho, não sei se eu saí um bocadinho, se eu estou aqui dentro mesmo, mas que é isso aí, eu senti no meu coração de falar contigo. Porque eu poderia até falar com você no privado, né? Mas qualquer coisa eu vou lá no privado e falo contigo também. Beijo, I love you. Glória a Deus, eu recebo. Obrigado, dona Maria. Alguém quer falar mais? Vamos dar sequência? Obrigado, dona Marinete. Vou até anotar aqui. Amém. Lucas participou ontem do Comentário Encontro Casal aqui. também, Lucas? Fábio, eu passei um negócio para ti no privado que eu escutei hoje pela manhã. Assim que eu levantei, eu liguei no YouTube, a TV no YouTube, Salmo 127. Depois tu vê lá, viu? Obrigado. Queria só citar aqui o versículo 4 novamente, que falou bastante no meu coração aqui, né? Quando fala assim, não percebe o quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Isso aqui foi muito forte para mim, porque às vezes a gente vê coisas, né? Principalmente notícias, assim, porque notícias normalmente elas são ruins, né? E essas notícias visam nos trazer um sentimento de indignação, muitas vezes, né? Porque elas retratam ali, às vezes, injustiças, né? Ou ações do ser humano que nos fazem nos sentir indignados, nos fazem querer julgar. E aqui um pouco antes fala, né? Um pouco antes fala assim, talvez você pense que se condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Por que você se julga que os outros praticam as mesmas coisas? E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros
por fazerem essas coisas, o que leva você a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Então, assim, para mim foi importante isso, porque às vezes eu venho um lapso assim, sabe, nossa, como é que pode, né, uma pessoa fazer isso ou aquilo, ou agir com tanta maldade? Isso infla o nosso coração, né, com esse julgamento, assim. Tem pessoas que desejam que o outro morra, né? Então, e às vezes vem aquele pensamento assim, meu Deus, como é que pode essas coisas continuarem acontecendo, e acontecendo, e acontecendo, e o senhor não faz nada? Será que a justiça existe mesmo? Não sei se vocês já se perguntaram isso alguma vez, sabe? Mas esse sentimento de indignação, a resposta está aqui, né? Exatamente no 4, quando fala assim: não percebe o quanto ele é bom, tolerante e paciente com você, né? Vê que essas manifestações da bondade visam levá-lo ao arrependimento. Por quê? Porque nós erramos o tempo todo e não somos condenados da mesma forma como a gente condenaria aquele que está errando, seja contra nós, ou seja como contra o próximo, né? Principalmente quem tem esse sentimento de justiça, né? Ou as pessoas que veem o outro sendo machucado, por exemplo, e toma as dores. A gente tem esse ímpeto, né, de querer resolver aquilo, de querer fazer justiça, né? E aí o mundo nos parece tão injusto, mas é porque a nossa justiça é diferente da justiça de Deus, é isso que eu entendo aqui, né? E essas palavras vêm como um conforto no meu coração essa noite, para eu lembrar do quanto Deus tem sido misericordioso comigo também nas recorrentes vezes que eu venho errando, sabendo que estou errando e continuo fazendo muitas vezes coisas pequenas, mas que machucam. Às vezes eu me comporto de maneira inadequada com a minha filha, com a minha esposa, com meu pai, com minha mãe, e erro de novo, e erro de novo, e erro de novo, e falo, meu Deus, mas eu sei que eu não posso, eu sei que eu não deveria, e na maioria das vezes nós não somos castigados. E Deus continua sendo tolerante e misericordioso conosco e bondoso conosco, né? Então, eu oro para que aprendamos isso da parte de Deus, para que nós sejamos cada vez mais imagem e semelhança dele, né? De conseguir praticar isso no nosso dia a dia, assim. Acho que os anos trazem essa sabedoria, né? A dona Marineide comentou aí que hoje ela conversa com o netinho dela diferente da maneira como ela conversava com o filho, e eu tenho certeza que todos nós vamos passar por isso também. Às vezes eu me pego refletindo sobre isso. Nossa, quanta coisa eu errei com minhas filhas, e quantas coisas eu faria diferente, e quantas eu gostaria de fazer diferente e não consigo ainda. E a mesma coisa acontece comigo, né? Deus está me olhando e certamente agindo da mesma forma, com misericórdia, assim. E mesmo eu não sendo tão tolerante quanto ele é comigo, ele continua sendo tolerante comigo. E eu louvo o nome do Senhor por isso e agradeço a Deus pela misericórdia dele que se estenda a toda a humanidade. Amém? É isso que eu queria contribuir aqui. Bom dia, Tamires. Bom dia, seu Mário. Bom dia a todos. Bom dia. Quer Estava comentar aqui alguma coisa? quietinho, estava querendo só ouvir.
Estava querendo só ouvir vocês, né? Bastante edificante. É o que cada Perguntei ao um fala. Lucas, perguntei ao Aham. Lucas se ele participou do encontro de casal ontem, Lucas. Emilis, quer trazer alguma coisa pra gente? Não, pode falar, fica à vontade. Não participei, seu Mário. Não participei. Eu e o Fábio, a gente não congrega na mesma igreja. Por conta que a gente mora distante um do outro, né? Aí eu participo na igreja mais próxima da minha casa, que é onde a minha família vai. E o Fábio é a mesma coisa. Então a gente acaba não congregando nos mesmos eventos, né? Tá bom. Mas o Fábio comentou comigo que ia. Foi edificante, né? Tamires, Bom, Tamires quer comentar alguma coisa? Tamires, você ia falar algo? Se não, lê pra gente, Tamires, do 12 até o 16. Uhum. Eu estava falando que é bastante edificante, né, para mim, tudo que vocês falaram, porque nós somos seres humanos, né? E nós pecamos sempre. Perfeito só Deus, né? E tem uma palavra assim que minha mãe sempre fala que não há um bom sem defeitos, né? A gente pode falar, não, essa pessoa é boa, essa pessoa é desse jeito, mas ela tem um defeito, né? Porque todo mundo temos, todos nós temos, e como a palavra falou, como cada um falou, jamais não podemos julgar, porque a gente pode não estar fazendo aquele mesmo erro, mas a gente pode estar fazendo outro, né? Então a gente não pode julgar, e sim sempre estarmos, né, junto com a pessoa, sempre aconselhando, se caso, né, ela precise. Porque muitas vezes a pessoa está no erro, ela sabe que está errando, mas ela não quer que ninguém fale, né? Que ela está errando porque ela já sabe. Ela já sabe disso. E a única pessoa que pode, né, ajudar ela é Deus. Por isso que a gente não pode julgar. O único juiz é Deus e a única justiça, que é a melhor, vem de Deus. A gente pode correr atrás para tentar fazer alguma justiça, né? Aqui na terra. Mas a justiça de Deus, ela é maior, né, do que todas as coisas. E eu estava também pesquisando essa palavra que diz, né, aqui no versículo 1, que fala, portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então, essa palavra inexcusável, ela é algo que não pode ser desculpado, né? Ela não pode ser desculpado ou justificado. Mas a misericórdia de Deus, como James falou, né? Ela, a gente não tem nem como explicar essa misericórdia dele com as nossas vidas, que ele nos perdoa, né? Assim como ele falou, né? Para que nós viemos perdoar 70 vezes 7, ele também nos perdoa dessa mesma maneira. Ele sabe que a gente é falho, né? Como o que James falou, me edificou muito, fala bastante comigo, pois a gente é falho em vários sentidos, então a gente tem que buscar mais de Deus, isso para que a gente venha refletir, como a irmã Lucinha falou, nos nossos erros. Será que eu estou desse jeito? O que é que eu estou fazendo? Será que eu posso, né, julgar essa pessoa pelo que ela está fazendo? Não, não posso. Eu não posso porque não há nada nesse mundo que a gente está recluso, no caso, não sei se é essa a palavra certa, mas assim, que a gente está recluso de não fazer, né? De não fazer. A gente pode fazer tudo. Tá bom.
Romanos é o que a dona Lucinha falou. É um livro que vai lá no profundo nosso. Vai nos revelar muitas coisas e a gente vai ter que ficar calado, sabe? E somente observar. Porque aqui mesmo fala que bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade sobre o que das coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazes as tu, escaparás do juiz de Deus? Ou despreza as riquezas das suas benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, você vê que às vezes a gente pensa que nós somos bonzinhos, mas bonzinho para nós, mas e para os outros, né? A gente julga os outros e esquece que nós estamos sendo julgados também. Por que nós estamos passando por isso? O que nós fizemos no passado? O que nós plantamos no passado para colher no futuro? Temos que lembrar que quando nós estamos passando por esse deserto, é porque Deus está tratando conosco. É Deus que está tratando com cada um de nós. Porque somente Deus sabe o que nós fizemos de errado para passar por isso que estamos passando. Então nós não podemos julgar. Nós somos observadores. Nós temos a oportunidade de observar, de ver em volta, mas jamais de julgar. Porque nós não podemos ver através da parede o que o outro deixa de fazer, o que o outro faz. A gente só vê o que os olhos podem ver. Mas se você atravessar aquela parede ali, eu não sei o que você está fazendo, não sei o que você está pensando, não sei qual é o seu instinto. Então é muito difícil. Nós somos pecadores, não temos como não ser. Mas a Bíblia está aqui, para nos orientar, para a gente tomar cuidado, para a gente observar a nós mesmos, cada passo que nós damos, que direção estamos tomando, para não sermos injustos com os outros, sendo injustos conosco mesmo. E ele fala, mas segundo a tua dureza, do teu coração pertinente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juiz de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, e aí? Se ele está falando que qual recompensará cada um segundo as suas obras, então aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou passando, é recompensa das minhas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Quer dizer, a pessoa, às vezes, ela é obediente na iniquidade e não é na verdade. E aí? Aí vem as tribulações, as angústias sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. De todo aquele que se converte. Amados, que nós possamos refletir, né? A palavra de Deus fala que nós temos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas cada um passa por suas tribulações, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas provas. E Deus está no controle de todas as coisas. E é bom que nós saibamos disso. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? E se alguém quer falar mais alguma coisa? Pedir nossas orações aí para que Deus nos renove cada dia, né? Nos dê um coração mais amoroso, né? Mais misericordioso, mais compreensivo. Dona Ana Marinete falou algo
muito importante, né? Que a gente possa assumir o papel de amigo, o papel de pai, o papel de filho, o papel de servo de Deus, né? Na nossa caminhada, nas nossas conversas, que a gente possa fazer diferente todos os dias, né? Através da oportunidade que Deus nos dá de nos renovarmos, né? De a gente possa passar na prova, né? Todos os dias. Passar na prova, né? Quem quer orar pra gente aí? Eu vou orar, Amém. liberando Deus, eterno Pai que está no céu, Pai de amor, Pai de misericórdia. Tu és santo, 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 santo para sempre, meu Senhor. Só temos que te agradecer nesse dia por tudo em nossas vidas, Pai. Te pedimos, Pai, que tu venha, Senhor amado, sondar os nossos passos quando sairmos de nossa casa, Pai. Deus eterno, estarei saindo para ir ali em Valência, Pai. Eu sei que naquela travessia, ao chegar em Valência, Senhor amado, tu és o nosso comandante. E eu sei, ó Pai, que já está tudo preparado para ti, porque tudo que venhamos fazer nessa terra seja para ti, Senhor. O primeiro lugar é teu, meu primeiro amor é teu, os meus filhos é teus, meus sobrinhos, minhas sobrinhas são teus, Senhor, os meus amigos, meus vizinhos, enfim, Senhor, são teu, Pai. Que tu venha estender o teu braço forte sobre cada um. Obrigado por esse devocional maravilhoso, Pai. Me dá força, Senhor, para que eu possa participar todos os dias, Senhor amado. Porque quando nós participamos, saímos fortes e valentes, Senhor. Porque tu és Deus, Senhor amado. E tu, Senhor, nos dá sabedoria divina, orientando a cada um ao falar que nos alimenta, Pai. Obrigada. Não cai uma folha sem que tu permita, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, esse dia já está entregue nas tuas mãos. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.